Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube da M4. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais filtros e gatilhos que você tem que utilizar no momento da sua entrada para aumentar a sua assertividade dentro do mercado. Então, para você que ainda tem dificuldade com isso, fica nesse vídeo que até o final eu vou te mostrar muita coisa. Então olha só, dentro de todo o mercado que a gente opera, independente de qual seja ele que você esteja atuando, certo? Você precisa de uma técnica, certo? Isso é um dos pilares que todo trader precisa para conseguir fazer uma boa operação no mercado. E as técnicas que existem são as mais diversas possíveis. Você pode ter diferentes tipos de técnica. Aqui no M4, dentro do mercado de câmbio, quanto no mercado de bolsa, B3 que a gente atua, nós utilizamos as melhores técnicas que já funcionam para o mercado, que a gente sabe, que a gente já passou, a gente tem experiência. Então, por exemplo, no mercado de câmbio a gente utiliza um método que é o Deep Trader Forex, certo? Que é onde a gente olha desde a macroeconomia até o momento ali de achar confluências gráficas para fazer o momento do clique. Já na parte de B3, de dólar futuro, a gente utiliza o fluxo de ordens para saber o melhor momento para você atuar junto, né, com aquele fluxo que está sendo gerado dentro do ativo, certo? E aí, antes de tudo, você precisa saber que tem que ter uma técnica que vai te dar um direcionamento. A técnica, ela vai te dar o direcionamento de uma possível especulação. Que especulação é essa? Se o gráfico, né, se o ativo ali, ele vai valorizar ou ele vai desvalorizar. A técnica, ela vai te dar essa especulação. Lembrando que ela vai te dar essa especulação e já o termo já se fala, é uma especulação. Não necessariamente que aquilo vai acontecer com toda certeza. Mas se você utilizar uma técnica que é bem fundamentada e de fato é assertiva, a probabilidade daquilo que a técnica está te mostrando acontecer, vamos supor que você fez uma análise e ela está te mostrando que provavelmente o gráfico vai valorizar. Se você utiliza uma técnica com fundamento, a probabilidade daquilo acontecer é muito maior do que não acontecer. Isso é fato, certo? Então, eu preciso da técnica, ela vai me dar uma especulação se o gráfico, o ativo, né, vai valorizar ou desvalorizar, e a partir disso você vai ter uma tomada de decisão. Que tomada de decisão? Aqui dentro do mercado de câmbio, como a gente atua ali especulando a variação do ativo, no mercado futuro também, certo? Você vai, a partir dessa especulação de valorização ou desvalorização do ativo que a técnica vai te dar, você vai decidir se vai fazer uma compra ou uma venda, beleza? Então, você fez ali, analisou, né, utilizou a técnica de análise, a técnica de análise te mostrou que aquele gráfico provavelmente vai valorizar, então você tem uma tomada de decisão que é efetuar uma compra, certo? Então, ó, técnica de especulação até o momento da tomada de decisão. E a partir disso, né, dessa tomada de decisão, você efetua a compra ou a venda no ativo. Só que entra o ponto certinho para você entrar, né? Então, por exemplo, deu os dois exemplos para vocês. Aqui no mercado de câmbio, no mercado de Forex, a gente utiliza o último passo, que seria as confluências gráficas para achar o melhor ponto de compra ou de venda. Já lá em B3, perdão, a gente utiliza o fluxo de ordens junto, né, com a variação de preço, com os pontos de mercado que a gente chama, para também estar atuando da melhor maneira possível, no melhor ponto possível, certo? Só que tem um detalhe, você fez a análise, você gerou uma especulação de valorização ou desvalorização, isso te deu uma tomada de decisão de compra ou de venda. Só que você fez toda a análise, você está esperando, vamos supor, que no preço de 0,5% daquele ativo para comprar ou para vender. Perfeito? Imagina aí comigo. Você está esperando ali o preço chegar no 0,5%, certo? De forma positiva, no 0,5% positivo para você efetuar, vamos supor que seja uma venda. Só que vem a questão dos filtros e gatilhos. O que seriam os filtros? Os filtros e gatilhos você vai observar no momento em que o preço do ativo está indo buscar o ponto onde você analisou e viu que aquele ponto é o melhor para você efetuar a sua operação. Nesse caso, nós estamos utilizando o ponto de 0,5%. E aí vem alguns filtros muito interessantes para a gente olhar. Por exemplo, se você está observando que o preço está chegando lá no 0,5% e você está preparado para fazer a sua ordem de venda, só que o preço, né, no gráfico de velas, ele acabou chegando lá com uma certa volatilidade um pouco maior. Ele já chegou com uma vela de força. O que é uma vela de força? É mais ou menos quando você tem essa diferenciação aqui, tá bom? A vela de força, não necessariamente eu quero que você identifique o padrão dela, eu quero que você observe o que ela te gera. Então imagina, você está vendo lá o gráfico, tu está aqui ó, com o teu ponto de 0,5%, você está lá com as velas indo buscar e as velas estão indo dessa maneira aqui de forma tranquila.
Perfeito. Quando está chegando lá no meio por cento, ela chega dessa maneira aqui. Então, isso seria um filtro para você não entrar nessa operação. Porque se você vai entrar vendido aqui e a vela já chegou rompendo o teu ponto de meio por cento, está descaracterizando a tua operação já. Então, olha só, além de tu ter toda a análise que vai te dar especulação para te tomar uma decisão de compra ou venda, ainda assim tu tem que observar como é que o preço vai chegar no teu ponto de entrada. Então, nesse caso, eu te dei um exemplo aqui de, por exemplo, o preço chegar com uma vela de força. Isso daqui seria, né, um filtro para você não entrar nessa operação. Mas o contrário pode acontecer também, né? O contrário pode acontecer. Vamos imaginar que o preço ele chegou lá da mesma maneira como ele estava indo com as velas anteriores. Olha só, ele chegou lá de uma maneira bem tranquila, foi fazendo isso. Então aqui, né, ele fechou essa vela aqui em cima e vamos supor que você espera a outra iniciar para poder entrar. E ela iniciou assim. Então aqui seria, né, um gatilho para você fazer a sua venda lá no meio por cento, certo? Porque aqui você aguardou e provavelmente o preço não rompeu, tá bom? Ele está respeitando aqui e pode ser que dê certo pra caramba, né, essa operação que você fez lá desde quando prospectou a análise, certo? Então, além de tudo isso, você pode observar esses filtros e esses gatilhos. Os filtros são aqueles que vão te mostrar o porquê não entrar nessa operação e os gatilhos vão ser, né, o que vai te falar assim, putz, entra nessa operação porque está coerente, está dentro do que você está prospectando, certo? Então, a mesma coisa vai servir, por exemplo, às vezes para um pullback que você faça e o preço ele chegue rompendo ao invés de respeitar ou brigar na zona, por exemplo. Então, nesse caso aqui, você observa os filtros e gatilhos para tomar uma decisão assertiva no mercado, certo? Em tempos gráficos maiores, eu recomendo, por exemplo, além de você olhar a volatilidade com que a vela está indo buscar, né, o seu ponto, eu recomendo você também olhar, né, como é que ela está se formando. Por exemplo, se você tem velas indo buscar o seu gráfico dessa seguinte maneira aqui, ó. Olha só, dessa seguinte maneira, presta bem atenção no desenho que eu vou fazer aqui. Ó. Você está vendo o gráfico buscar dessas seguintes maneiras aqui. E você está esperando para ele chegar lá no meio por cento e você fazer uma venda, tá? Não esqueça. E aí, tranquilo, show. Você pega, ele chega lá. E aí, olha só. O que essas velas estão mostrando? Percebe que eu não vou falar sobre padrão de velas. Eu vou falar apenas sobre a interpretação, né? Se eu pegar essas últimas 3 velas aqui, eu percebi que todas elas teve pavio aqui embaixo, olha só. Teve pavio aqui embaixo, essa daqui também, essa daqui também. O que isso quer me mostrar? O que essa movimentação, como eu falei, em tempos gráficos maiores, isso daqui funciona bem melhor, né? Que o quê? Que olha só, todas as vezes que a força vendedora atuou aqui e estava fazendo, né, uma vela vermelha, uma vela de baixa, a força compradora superou, ela terminou aqui uma vela verde, né? E ainda assim com esse pavio que a gente chama pavio de compra, né? Onde aqui a força compradora superou a força vendedora. Então, nesse caso aqui, as últimas 3 velas estão mostrando que a força compradora está sendo maior que a força vendedora. E se eu vou efetuar uma venda aqui no meio por cento, tá bom? Isso aqui pode ser um risco, porque se as últimas velas estão me mostrando essa movimentação, aqui pode ser que continue subindo e a minha operação não seja mais assertiva, entendeu? Então, olha só, isso daqui também é um filtro que você utiliza para não entrar nesse gráfico. Agora, se as velas estivessem fazendo pavio ao contrário, né? Olha só, pavio ao contrário, isso quer dizer o quê? Certo? Poderia nem ter esses daqui, ó. Poderia nem ter esses daqui de baixo, tá bom? Poderia nem ter esses daqui de baixo. As velas poderiam estar assim, né? Todas elas com pavio aí na parte superior. Isso quer me dizer o quê? Né? Que possivelmente, tá bom? Possivelmente estava me gerando uma força compradora, mas nesse período de duração da vela, a força vendedora conseguiu superar ela. Perfeito. Ela pode ter terminado verde, não tem problema. Mas olha só, perceba que ela não terminou na sua máxima. Ela terminou abaixo, certo? Ou seja, a força compradora estava grande, mas a força vendedora equilibrou. Se as velas estão indo buscar o ponto dessa maneira, pode ser que quando chega no meio por cento, a força compradora seja tão baixa que não vai dar conta de romper esse ponto. E aí você pode caracterizar a sua venda desde toda a análise que você fez
lá do início, perfeito? Então olha só, te dei alguns filtros e gatilhos que você pode estar utilizando no seu operacional, seja em Forex, seja em opções binárias, tá bom? Ambos você opera no mercado de câmbio, opera paridade de moeda, você pode estar utilizando esses filtros e gatilhos no momento das suas operações. Como eu falei, a interpretação da movimentação das velas sempre vai funcionar para time frames maiores, tá? Para M15, para H1, certo? Para times um pouco maiores, certo? Você pode também utilizar ali, às vezes, em M5, M15, olhando mais a volatilidade do mercado, de como a vela está buscando o seu ponto, do que, de fato, só olhar para o formato que ela está e a sua interpretação, perfeito? Espero que você tenha gostado desse vídeo, galera. Se inscreva no nosso canal aqui, continue sempre acompanhando, vai ter vídeo toda semana te dando mais ainda embasamento sobre o mercado de câmbio, o mercado futuro, as técnicas operacionais mais assertivas. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram também, @M4Capital, nós temos lives diárias lá e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.